Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e hoje eu vou falar com vocês. Fui convidado aqui para falar sobre o assunto direito administrativo, tá? Seu conceito, sua evolução conceitual histórica, sistema, regime. E aí, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que vocês têm que saber é que o direito administrativo é um dos ramos mais importantes do direito público, tá? Porque ele regula a forma como um Estado se relaciona com os cidadãos e como organiza suas atividades para alcançar o interesse coletivo. Agora, ao longo da história, o conceito de direito administrativo passou por uma verdadeira evolução. No início, predominava a ideia que o direito administrativo era um ramo vinculado apenas ao poder executivo. Essa concepção foi consolidada pelo francês Maurice Haureau. Ele foi o que criou essa conceituação, influenciado por outros pensadores da época, que o direito administrativo ele era totalmente vinculado à concepção do poder executivo. Então, era muito restrita essa ideia, porque o direito administrativo é mais amplo, mas a gente vai chegar lá. Essa visão era limitada, tá, pessoal? Porque deixava de fora outras manifestações da administração pública e reduzia sua atuação apenas a um dos poderes estatais, que é o poder executivo. Mais tarde, Léon de Gutt, francês também, Léon de Gutt, rompeu essa concepção do Maurício Haureau. É isso, né? Haureau. Léon de Gutt traz esse novo conceito de trazer o critério do serviço público. Para Léon, o direito administrativo não podia ser reduzido ao executivo, mas deveria ser entendido como um conjunto de normas que regulam a prestação de serviços destinados ao interesse público. Uma grande sacada de Gutt, né? Léon de Gutt. Esse critério ampliou a visão e mostrou que o foco central deveria ser a função exercida pelo Estado. Eu fiz algumas anotações aqui. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa com relação a essa evolução conceitual. Na contemporaneidade, principalmente aqui no Brasil, pessoal, nunca houve o conceito ou aplicação do direito administrativo executivo, né, do poder executivo, vinculado apenas ao poder executivo. Quando chegou já aqui no Brasil, obviamente depois da Revolução Francesa, que a gente começa a falar de direito administrativo, no Brasil bem depois, quando chega aqui no Brasil, ele já chega com essa ideia mais aprimorada que veio lá do Léon de Gutt, que não era só direito administrativo, não é só vinculado ao poder executivo. Então, na contemporaneidade, a gente pode explicar que o direito administrativo é compreendido a partir do critério da administração pública. Ou seja, ele tem por objetos órgãos, agentes e entidades que compõem a administração, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a realização de seus fins de interesse público. Com isso, não se trata apenas de executivos, mas nem somente de serviços públicos, mas de toda a estrutura administrativa do Estado em sentido amplo. Então você percebe que na contemporaneidade a gente tem uma evolução. Ali depois da Revolução Francesa vem Maurício Haureau, que fala sobre que vincula o conceito de direito administrativo somente vinculado ao poder executivo. Aí vem o Léon de Gutt, que explica que o conceito de direito administrativo não pode ser restritivo ao poder executivo, mas tem que abarcar o serviço público. E aí vem um conceito maior, que é o atual, que é uma influência desses dois, mas mais o de Gutt, que fala de serviço público, que explica que não se trata apenas de executivo, nem somente de serviços públicos, mas uma estrutura administrativa do Estado em sentido amplo. Esse é o conceito atual. Tá?
Quando falamos em sistemas administrativos, passamos a parte conceitual. Quando falamos em sistemas administrativos, estamos falando, é uma discussão muito importante, porque o sistema administrativo é um modelo que cada estado adota para o controle de atos administrativos. Mas preste atenção, a gente tem o sistema da administração, que é o gênero, e ele vai se dividir em duas espécies. Sistema público, sistema jurídico público, administrativo público, que é chamado sistema jurídico administrativo, e a segunda espécie, sistema de predominância de interesse, de direito privado. A gente tem duas espécies. É importante não confundir que direito, o sistema jurídico da administração é um gênero. Sistema jurídico administrativo é uma espécie. Não fazer essa confusão, tá bom? Falando especificamente do direito administrativo, é compreendido a partir de critérios da administração pública, ou seja, ele tem por objeto órgãos, agentes e entidades que compõem a administração, a atividade jurídica não contenciosa, que exerce os bens que dele utilize, etc. Não vou ficar muito prolixo aqui, não. Tá? Devo estar esquecendo alguma coisa. A gente falou de sistemas... Não. Quando a gente fala de sistema jurídico, a gente tem que primeiro entender o que era o sistema francês. Não, o que era, não. O que é, né? O sistema francês é o da jurisdição dual, em que existe uma justiça comum para julgar causas civis, criminais e outras. E uma justiça administrativa separada. Por isso que fala que é dual. Separada como assim? Ou seja, ela é separada. Tem um conselho de Estado francês responsável por julgar questões administrativas. É um juiz especial, um tribunal, vamos dizer assim, especial, que vai julgar as coisas administrativas. Isso aí é o sistema francês. Já na seara civil, criminal, vai ser um tribunal comum. Existe um autor que fala que isso é porque quando lá depois da Revolução Francesa tinha uma desconfiança com relação aos juízes comuns. As pessoas não confiavam muito. Por isso criou um tribunal ou um juiz especial para cuidar somente da área de direito administrativo. Por que ele é dual? Por que ele é dual? Já expliquei, né? Já expliquei por que ele é dual? Sim, porque ele tem dois sistemas, né? E tem a justiça comum para cuidar de crimes civis e criminais, e tem e outras áreas do direito, e tem uma justiça administrativa separada com o Conselho de Estado francês, tá bom? E o que é o sistema inglês, pessoal? É uma jurisdição una, não é separada, ela é una, ou seja, o mesmo juiz que julga tanto causas administrativas quanto as civis, se pode julgar as causas penais. Tá? No Brasil, o sistema é adotado em inglês, de jurisdição una, por força do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que prevê a inafastabilidade da jurisdição. O que é isso? Nenhuma ameaça ou agressão do direito deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário, ou lesão, né? Por isso que nosso sistema não pode ser misto. Por que não pode ser misto? Eu te pergunto. Se fosse misto, teríamos um duplo caminho de controle. Em alguns casos, o juiz comum poderia julgar, em outros, seria um juiz administrativo. Isso violaria o princípio da inafastabilidade e criaria insegurança jurídica, já que os cidadãos ficariam sem clareza sobre qual via seguir. Apesar disso, é verdade que temos algumas influências do sistema francês. Por exemplo, em casos de competições esportivas, que está lá na Constituição Federal, no artigo 217, a Constituição prevê que é preciso esgotar primeiro a justiça desportiva antes de levar a questão ao judiciário. Esgotar as vias administrativas antes de levar para o judiciário. Isso lembra o sistema dual, embora no fim a palavra final continua sendo do judiciário comum.
Do outro lado, o sistema francês também tem recebido influências do inglês, já que em alguns casos o Conselho do Estado francês vem aproximando sua atuação de um tribunal comum. Portanto, há pontos de diálogo, mas não há espaço para a mistura formal no Brasil. O nosso sistema é inglês e continuará sendo. A explicação melhor para isso seria o seguinte: nosso sistema em inglês ele é uno, com algumas características de exceções que tangencia o sistema francês. O sistema francês é dual, com algumas características que tangenciam o sistema inglês. Mas eles têm lógicas diferentes. Tornar um sistema misto seria com contrassenso, porque não tem como, eles têm lógicas diferentes e não tem como tornar uma coisa mista onde as lógicas não se conjugam. Essa é a explicação mais acadêmica. Outro aspecto central é o regime jurídico da administração, como eu já falei. Qual o regime? Eu já acabei de falar desse vídeo. Quando se fala em regime jurídico da administração, já falei que estamos falando de um conjunto de prerrogativas e de restrições que se aplicam ao Estado. Porque assim, quando a gente fala o regime jurídico da administração, divide em duas espécies. Regime jurídico administrativo e o privado. Aqui, no regime jurídico administrativo, tem prerrogativas e tem restrições. Que seria essas... Vamos falar primeiro das restrições, né? A lógica é simples. Como o Estado lida com interesses coletivos, ele precisa de alguns poderes especiais que um particular não teria, mas ao mesmo tempo, para evitar abusos, precisa também de restrições que não se aplicam a particulares. Essa combinação é chamada de binômio de prerrogativa e sujeições. O celular está mexendo um pouquinho. E sujeições. Como exemplo de prerrogativa, podemos citar o poder de desapropriar o imóvel. A desapropriação é um poder, é uma prerrogativa do regime público administrativo, que é uma espécie do gênero regime da administração. Regime jurídico da administração. Ainda que contra a vontade do proprietário, o imóvel pode ser desapropriado. Claro, resguardando todo o rito que isso tem. Outro exemplo é a possibilidade de alterar unilateralmente contratos administrativos públicos, o que chamamos de cláusulas exorbitantes, justamente para assegurar a supremacia do interesse público. Já como restrições, estou falando das prerrogativas, já como restrições podemos citar a necessidade de licitação prévia para contratar obras, serviço ou compras, a exigência de concurso público para admissão de servidores permanentes, a obrigatoriedade de motivação dos atos administrativos. Então é isso, pessoal, né? Falando agora de atos administrativos, podemos defini-los como manifestações unilaterais da vontade da administração que produzem efeitos jurídicos imediatos. Isso são os atos, sempre pautados no interesse público. Eles têm características próprias. A presunção de legitimidade. O que é isso, pessoal? Significa que, em regra, se presume que são legais, até provar o contrário. A auto-executoriedade, que dá à administração a possibilidade de executar seus atos sem precisar de autorização judicial, é um exemplo. Como no caso de uma interdição de estabelecimento insalubre. E a imperatividade, que permite impor obrigações aos particulares independente de sua concordância, como ocorre em multas de trânsito. Não precisa de uma autorização judicial para dar uma multa de trânsito. Isso é auto-executoriedade. Palavrinha chata pra caramba. É importante diferenciar atos administrativos de atos políticos. Atos políticos
como veto ou sanção de um projeto de lei pelo chefe do Executivo, ou julgamento de um impeachment do presidente da República, que é uma função atípica do Legislativo, não são atos administrativos típicos, porque tem natureza política e não se sujeita ao mesmo regime de controle. Um ponto que gera muita dúvida é o acesso ao poder judiciário. A regra é clara pela Constituição Federal. Não é preciso esgotar a via administrativa antes de recorrer ao judiciário. Isso significa que o cidadão que se sentir prejudicado por uma multa ambiental ou por um indeferimento de benefício pode ir direto ao judiciário. Mas existem exceções. Em matéria de competições esportivas, por exemplo, o atleta deve primeiro recorrer à justiça desportiva antes de buscar o judiciário. O que significa? Esgotar a parte administrativa. Outro caso é quando se trata de atos que contrariam súmulas vinculantes. A lei prevê que primeiro se busca a via administrativa. Porém, em outros temas, como habeas datas e concessão de benefício previdenciário, não há necessidade de exaurir a via administrativa. Desse previdenciário há sim. Primeiro você tem que tentar tudo lá. Depois, se não der, primeiro você tem que exaurir as vias administrativas. Se não der, você vai buscar o poder judiciário. Esse modelo mostra que, apesar da adoção do sistema inglês, a legislação brasileira cria mecanismo de filtragem em situações específicas e de exceções que tem característica francesa, mas sempre garantindo um acesso judiciário ao final. No que diz respeito à administração formal, esse é um conceito clássico da doutrina, temos distinção entre administração direta e indireta. A administração direta, pessoal, ela é composta pelos órgãos que integram os entes políticos da federação. União, Estado, Distritos Federais e Municípios. Para fixar, usamos o mnemônimos MEDO, né? Todo mundo já sabe. Município, Estado, Distrito Federal e União. São exemplos de administração direta, a Receita Federal, a Polícia Federal ou uma Secretaria Municipal. Já a administração indireta é composta por entidades criadas por lei com personalidade jurídica própria para desempenhar atividade específica. Aqui usamos o mnemônimo FASE. Fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Aí a gente tem exemplos, né? O INSS é uma autarquia, a Petrobras é uma sociedade de economia mista, assim como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica Federal. A FUNAI é uma fundação. Essa distinção é essencial para compreender a organização administrativa, que a organização administrativa é a forma como o Estado atua. Agora, eu falei do formal, direta e indireta. E quando falamos de administração material, estamos tratando de uma função desempenhada. Nesse caso, a administração pode ser classificada conforme a sua atuação. O serviço público é um exemplo. Trata-se da prestação da utilidade à população, como o transporte coletivo. Isso aí é instrumentalidade da administração, por isso que fala que é material. Fornecimento de energia elétrica ou saneamento básico. Outro exemplo é a polícia administrativa, que consiste na imposição de restrições ou condicionamento ao exercício de atividades privadas em nome do interesse público, como ocorre na fiscalização sanitária ou nas regras de zoneamento urbano. O fomento é uma característica também da instrumentalidade da administração material. Fomento é uma atividade muito interessante porque, em vez de restringir, o Estado estimula a iniciativa privada de interesse coletivo. Um exemplo é a concessão de bolsas de estudos e incentivos fiscais para pesquisas científicas. Perfeito? Já a intervenção ocorre quando o Estado atua diretamente sobre a propriedade privada ou no domínio econômico. Exemplos, claro, são a desapropriação, tombamento de bens históricos,
ou a regulação do preço, de preços por agências reguladoras, até mesmo a limitação administrativa, que é quando você tem um limite, você quer subir o andar da sua casa, mas tem um plano diretor ali e fala, não, você não pode fazer isso. É limitação administrativa. Quando a gente fala de polícia administrativa, o poder de polícia, que é um poder de instrumentalidade do direito administrativo material, o poder de polícia é a atividade pelo qual o Estado impõe restrições ao exercício de direitos individuais em benefício da coletividade. Ele pode ser preventivo quando busca evitar um dano, como a fiscalização de bares para impedir poluição sonora, ou repressivo quando pune uma infração já cometida, como uma multa por construir sem licença. Suas características incluem generalidade, porque se aplica a todos, coercibilidade, porque pode ser imposto independente da vontade do particular, autoexecutoriedade, porque pode ser realizado diretamente pela administração. O instrumento de poder de polícia são vários. A limitação administrativa, por exemplo, altera o regime jurídico da propriedade impondo obrigações gerais, como exigências de recuo para a construção. A servidão administrativa ocorre quando há o uso especial de um imóvel para o interesse público, como a instalação de postes de energia em terreno particular. O tombamento, a gente está falando de polícia administrativa. Quando a gente fala de polícia judiciária, aí a gente já tem que pensar como uma é preventiva, a judiciária já não é punitiva, ela é repressiva, a judiciária. Tá? O tombamento preserva bens de valor histórico ou cultural sem transferir a propriedade ao Estado, mas impedindo sua descaracterização. A pessoa que tem um bem, o proprietário daquele bem que foi tombado, ele não pode vender. E ele tem algumas restrições, que ele não pode pintar uma parede, mudar uma janela, ele tem que manter rigorosamente sob pena de sanção, tá bom? É isso, pessoal. Vou concluir que o direito administrativo é um ramo que organiza a atuação do Estado em todas as suas formas e garante a realização do interesse público. Ele combina prerrogativa e restrições, garante serviço à população, limita acesso por meio do controle jurisdicional e busca sempre a supremacia do interesse coletivo. Isso é um grande princípio basilar, ao lado da indisponibilidade do interesse público. Em cada multa, em cada concurso, em cada fiscalização, o direito administrativo está presente. É, portanto, a ponte entre o poder estatal e a liberdade do cidadão. Entender o direito administrativo é compreender como se constrói o equilíbrio entre a autoridade e a nossa democracia.